Olá, você! Meu nome é Márcia Peixoto, sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui do curso À Prova e sou também servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, já há algum tempo. Iniciei como técnica aos 18 anos e depois como analista judiciária. Então eu sei exatamente pelo que você está passando e eu posso te garantir, é possível sim ser aprovado, basta você se dedicar a estudar bastante. Quer motivo para estudar? Opa, trouxe aqui a remuneração para você. Prof, mas a remuneração está lá no edital. Tá, mas já contaram para você que aquele valor da remuneração é o primeiro nível de 13? É o início do salário? É, bom para estudar e se animar, né? E aquele valor que está no edital ainda tem três aumentos, na verdade. Um em junho de 2018, outro em novembro de 2018 e o último, que é um aumento parcelado que nós tivemos aí em janeiro de 2019. Então, eu já vou te passar o valor de junho de 2018, porque até fazer o concurso, homologar e te chamar, já vai estar pelo menos esse salário aqui. Olha só, o primeiro nível da carreira de técnico, R$ 6.862,73 e o último nível, R$ 10.304,34. Lembrando que ainda tem um aumento lá em janeiro de 2019, antes tem outro em novembro. E o valor inicial do cargo de técnico, R$ 7.591,37. E o último nível, né, cada ano muda um nível, até o 13, R$ 11.398,39. Bom, né? Quase 11.400 nível médio, fora o auxílio alimentação, que é de R$ 884, que é em dinheiro ainda para ajudar, não é em ticket que você vai ter que se preocupar se o restaurante que você gosta aceita o ticket, tá? E mais ainda o reembolso de plano de saúde, que hoje está em torno de R$ 542. Fora outros, né? Quem sabe, se você tem criança, aí tem o auxílio creche, que é em torno de R$ 600. Se você receber gratificação onde for trabalhar, FC1 até FC6 é de R$ 1.000 até R$ 3.000. E quando você estiver lá no topo da sua carreira, como diretor de secretaria, diretora de secretaria, mais R$ 8.400. Gostou? Tá bom para você? Tá, né? Então, bora revisar esse conteúdo para passar aí no TRT de São Paulo, que é o maior TRT do Brasil, o TRT que mais chama. Então, essa é a sua chance. Não deixe de estudar conosco aqui, os professores do À Prova, material super atualizado. Falando em material atualizado, lembre-se que na prova do concurso do TRT de São Paulo é pós-medida provisória. Quando saiu o edital, já não estava mais valendo a medida provisória 808 de 2017. Então, cuidado com aquilo que mudou com a medida provisória, porque a gente tem que retornar à legislação anterior. É o que era a Lei 13.467 de 2017, sem essa alteração da medida provisória, ok? Na revisão de hoje nós vamos ver aspectos principais da reforma trabalhista e especialmente aí como é que está agora em razão do término da vigência dessa medida provisória 808 de 2017. Vamos juntos? Começando com comissão representante dos empregados. Para empresas que tenham mais de 200 empregados, foi criada esta comissão, regulamentada, na verdade, porque já estava prevista na Constituição há muito tempo. E vai depender do número de empregados da empresa. Atenção aqui, empresas com mais de 200, que é o requisito, até 3.000 empregados, nós temos 3 membros. Olha o macetinho aí, até 3.000, 3 membros. Mais de 3.000 até 5.000 empregados, também macetinho, 5 membros. Mais de 5.000, daí acabou o macetinho, né? Mais de 5.000, pode ser 5.001 ou 40.000, tanto faz, 7 membros. Então, observe que são números ímpares, de 3 a 7 é a composição máxima. Cuidado, pode cair, já caiu, o FCC já cobrou dessa forma, colocando lá até 10 membros para tentar confundir com a comissão de conciliação prévia. Não, 3, 5 ou 7. É bem verdade que se nós não tivermos um número suficiente de candidatos, a comissão vai ser formada com o número que tiver, é o que tem para hoje. Falar em candidato, quem é que pode ser candidato? Atenção aqui, os empregados, salvo se estiverem cumprindo aviso prévio, mesmo que indenizado, com um contrato de trabalho suspenso ou que tenham um contrato de trabalho por prazo determinado. Esses 3, como o contrato já está para acabar aí de alguma forma, mesmo que seja um contrato por prazo determinado, né, com validade de até 2 anos, aí, não importa. Contrato de trabalho por prazo determinado, aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, e ainda empregados que estão com seu contrato suspenso, por exemplo, afastamento em razão de doença, percepção de auxílio-doença, auxílio-acidente, esses não podem se candidatar, ok? Tem que ser observada essa
quantidade aí de empregados, e se a empresa tiver filiais em outros estados no Distrito Federal, vai ser assegurada a comissão para todos eles. Mandato, o FCC gosta muito de cobrar mandato. Cuidado que aqui a questão da recondução, da reeleição é bem diferentona. O mandato ele é de 1 ano, esse 1 ano contado desde o momento do registro da candidatura até o término, até 1 ano após o término do mandato, e esse mandato também é de 1 ano. Então veja, registrou a candidatura aqui, se eleito, mandato de 1 ano, a estabilidade é 1 ano após o término do mandato. Desde o momento do registro da candidatura, e se eleito até 1 ano após o término do mandato. O que nós temos de bem especial aqui, bem diferentão, bem esquisitinho, para falar a verdade, é o fato de que não pode ter reeleição nos próximos 2 exercícios. O exercício dessa comissão é de 1 ano. Então, no próximo ano, que ele ainda está estável, não pode se candidatar. No próximo, também não, que é para não ter o perigo lá do registro da candidatura ser anterior. Então, nos próximos 2 exercícios, o empregado não pode se reeleger como representante dos empregados, ok? Durante esse período do mandato não há suspensão nem interrupção do contrato de trabalho, ele continua normal, sendo mantidas as atividades laborais. Vai ser feita a ciência, a convocação para essa comissão com 30 dias de antecedência por edital na empresa, amplamente divulgado, por edital, não assembleia, como já caiu na prova, tá? Por edital, amplamente divulgado, a empresa, o sindicato não pode interferir. Tem uma comissão formada por 5 empregados que não sejam candidatos, que vão verificar ali se está tudo ok com essa eleição, ok? Muito bem, vamos falar sobre princípios do direito do trabalho, porque nós temos novos princípios e nós temos também circunstâncias que têm que ser chamadas a atenção aqui com relação ao princípio da proteção. Na tela, princípio da proteção, objetivo é reduzir as desigualdades, já que o empregado é hipossuficiente perto do empregador, que é o bonzão, Se manifesta sobre 3 regras, indúbio pró-operário. Esse indúbio significa, na dúvida quanto à interpretação de uma norma, resolve-se em favor do empregado. Temos também o subprincípio, a regra da aplicação da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Cuidado, com relação à norma mais favorável, nós tivemos uma alteração no artigo 620 da CLT, e que antes a gente usava como exemplo, olha, eu vou aplicar aquela cláusula que for mais favorável, do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho. Era assim, do verbo não é mais, cuidado, mudou com a lei 13.467 de 2017, aqui não teve alteração com a medida provisória, e agora o artigo 620 da CLT diz o seguinte, sempre prevalecerá a cláusula do acordo coletivo. Então, se eu tiver acordo coletivo versus convenção coletiva, o que prevalece? Sempre a cláusula do acordo coletivo. Cuidado, que é uma alteração considerável, importante e bem atual. Temos também a regra da aplicação, da manutenção da condição mais benéfica. Exemplo, súmula 51 do TST. Por exemplo, se temos um regulamento da empresa que foi alterado, essa alteração, se for para o mal, ela só vai se aplicar para os novos empregados, ou seja, para aqueles que foram contratados posteriormente à alteração. É um princípio aqui, um exemplo do princípio da manutenção da condição mais benéfica, ok? Temos outros princípios, como por exemplo o princípio da primazia da realidade, prevalece o real sobre o formal, não interessa o que estava escrito no contrato de trabalho, nem o que foi dito ali formalmente, por escrito, interessa é a realidade, desde que demonstrado, provado, obviamente. Tem um outro princípio que cai muito, que é a súmula 212 do TST, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. A gente tem a presunção de que o empregado quer manter o contrato de trabalho. Por isso, o ônus da prova é do empregador no que diz respeito à iniciativa da ruptura do contrato de trabalho ser do empregado. Então, é uma presunção que favorece o trabalhador no sentido de que, a princípio, ele não tem intenção em pedir demissão, afinal de contas, ele precisa do salário para sobreviver. Só cuidado com o teor da súmula 212. Ela diz assim, quando negados a prestação e o despedimento. Meio esquisitinho? Engole com farinha que é isso mesmo, tá? Às vezes pode cair o teor da súmula 212. O ônus pertence ao empregador. Muito bem. Princípio do negociado sobre o legislado. Princípio novo. Agora, com base nesse dispositivo, artigo 611A e 611B da CLT, vai prevalecer aquilo que foi negociado em instrumento normativo ou acordo coletivo, exceto
salvo nos itens descritos lá no artigo 611-B da CLT, que são objeto ilícito, já vou falar a respeito disso. E também prevalece o contrato, o que está previsto no contrato de trabalho, quando estamos falando do contratão, para aquele que tem diploma de nível superior e recebe salário igual ou superior ao dobro do limite da Previdência Social. Nesse caso, prevalece o negociado sobre o legislado. Artigo 611-A da CLT diz, dentre outras coisas, o que eu posso negociar. Então, eu posso negociar o meu horário de trabalho, desde que observado o limite, ok, limite constitucional. Eu posso negociar o intervalo entre a jornada, você tem a maior bem bom de cair na prova, que agora, por negociação coletiva, eu posso reduzir o intervalo entre a jornada para até 30 minutos. Negociação coletiva, atenção, não individual. Mesmo sem prévia inspeção do Ministério do Trabalho, porque nesse caso vai prevalecer o negociado sobre o artigo 71 da CLT. O que eu não posso negociar, que é o mais importante, quando é que vai ser declarada a nulidade dessa cláusula? Quando não forem observados os aspectos formais, dentre eles o objeto ilícito. Artigo 611-B da CLT traz quais são as hipóteses de objeto ilícito. Basicamente, reprodução integral, quase que integral, do artigo 7º da Constituição Federal, que são os direitos sociais dos trabalhadores, observando que com relação ao 13º, lá fala apenas do valor nominal do 13º. Então, em tese, eu posso negociar, por exemplo, com relação ao parcelamento do 13º, né? Com relação à data limite, mas não o valor nominal do 13º. Então, o artigo 611-B, quando proíbe quais são as cláusulas que não posso negociar, reprodução do artigo 7º da Constituição Federal, também a questão da identificação do trabalhador, anotação do CTPS, se eu não posso negociar, proteção do trabalho da criança e adolescente, proteção do trabalho da mulher, aqueles artigos da CLT que falam sobre os intervalos para amamentação, limite de peso que a mulher pode carregar, local apropriado para amamentação, para guarda da criança. Então, proteção do trabalho da mulher não pode ser negociado. Também a questão da greve, de quando pode desempenhar esse direito de greve, do que é uma atividade essencial. Então, basicamente, também tributos, parcelas de terceiros. Basicamente isso. Então, artigo 7º, ó, na ponta da língua, tanto para direito constitucional quanto para direito do trabalho. E um outro princípio que é novo, que é o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade. O que é esse princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade? Acabei pulando de outros princípios, já volto, tá? Por exemplo, agora, atenção porque eu vou dizer aqui. Agora, para a Justiça do Trabalho dizer que uma cláusula prevista em acordo com a convenção coletiva é nula, não se aplica, não vai observar simplesmente, agora não tem uma contrapartida, tirou esse direito e não colocou outro no lugar. Sinto muito, não há essa necessidade de contrapartida, com uma exceção que eu já vou chamar a atenção. Não há essa necessidade. Na verdade, a Justiça do Trabalho somente vai poder declarar nulidade dessa cláusula com a participação do sindicato obrigatória e, atenção, com o final da vigência na medida provisória, não há mais a obrigatoriedade de que essa nulidade seja declarada por ação coletiva. Pode ser incidentalmente por ação individual, mas ainda com a participação necessária, essencial do sindicato como litisconsórcio necessário, ok? Então, a intervenção mínima só vai poder declarar a nulidade da cláusula se não observados os aspectos formais, lá do artigo 104 do Código Civil, que são agente capaz, então só se não for o sindicato que representa a parte, por exemplo, objeto lícito, então só se for qualquer daquelas hipóteses do artigo 611-B, e forma prescrita ou não defesa em lei, se não observados a regramento, a legislação que trata da negociação coletiva. Então, sem adentrar no mérito propriamente, cuidado com isso, atenção. Voltando para os princípios que eu tinha pulado, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, as pessoas são obrigadas a se sujeitar às regras trabalhistas, não significa que eu não posso negociar, da mesma forma com relação ao princípio da indisponibilidade. Não posso dispor, não quer dizer que eu não posso negociar. Negociar pode. Indisponibilidade de renúncia, que é diferente de negociação. Inalterabilidade contratual lesiva, cuidado, esse princípio cai muito na prova, eu não posso alterar o contrato de trabalho se não por
mútuo consentimento, está lá no caput do artigo 468 da CLT. Atenção, ainda que tenha um mútuo consentimento, se acarretar um prejuízo direto ou indireto para o trabalhador, não vale essa alteração. E muito importante, tem caído bastante, bem bom de cair na prova, o artigo 468 da CLT, quando diz o seguinte: reversão. O empregado que foi contratado para um cargo X e foi chamado para ocupar um cargo de confiança, o empregador quer reverter, tirar ele desse cargo de confiança e reverter ao cargo anteriormente ocupado. Pode? Pode, sempre pôde. Atenção que agora não se aplica mais a súmula 372 do TST, porque agora parágrafo 1º e 2º do artigo 468 diz o seguinte: voltou, reverteu, voltou para a casinha, não interessa quanto tempo esse empregado estava ocupando o cargo de confiança, ele deixa de receber a gratificação de função ou esse plus salarial que houver, tá? Independente se mais de 10 anos, independente se por justo motivo ou sem justo motivo. Isso não se incorpora ao contrato de trabalho para nenhuma finalidade, ok? Muito bem. Hoje a aula é bem rápida porque é revisão. Vamos falar sobre contrato intermitente. Cuidado, ei, presta atenção aqui com a alteração da medida provisória. A medida provisória tinha regulamentado um monte de coisa do contrato intermitente, mudado algumas e regulamentado a questão da rescisão. Não temos mais regulamentação porque a medida provisória perdeu a vigência, é nesse sentido o concurso do TRT de São Paulo e tem algumas particularidades. Vamos lá na tela. Artigo 443, parágrafo 3º, diz que considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Já era dessa forma antes da medida provisória. Ou seja, o que nós temos de diferente no contrato intermitente é que não há continuidade, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinada em horas, dias ou meses. Quantos meses? Atenção, agora eu não tenho mais esse limite. Eu não posso dizer para você que existe o limite X, nem vou dizer para não confundir, e aí depois vai haver rescisão do contrato de trabalho, porque quem regulamentava isso era a medida provisória que caiu, tá? Então pode deixar, interromper esse trabalho, a alternância, deixar de ser convocado por horas, dias ou meses, sem limite aqui agora na lei, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas que são regidos por legislação própria. Atenção, com base no término da vigência da MP, então após MP, sem MP 808, a convocação do empregador é em 3 dias, pelo menos 3 dias de antecedência, e a resposta do empregado é em um dia útil. Cuidado, cair na prova 24 horas consecutivas, você tem que marcar errado, porque esse é o texto com a medida provisória que morreu, não vale mais, tá? Então, 3 dias de antecedência o empregador convoca e o empregado responde em um dia útil. Se ele ficar em silêncio, esse silêncio é considerado como recusa e não tem problema nenhum, tá? Recusa não é considerado como insubordinação, sem problema algum. Ocorre que não é interpretado como insubordinação. Ocorre que, atenção aqui de novo, em razão do término da vigência da medida provisória, se não existir trabalho, ou seja, se o empregado confirmou, o empregador chamou, chegou lá no dia e não teve trabalho, há a multa já prevista de 50%, paga pelo empregado ou pelo empregador. Se o empregado disse eu vou e não foi, 50% do valor ali que ele ia receber. Se o empregador chamou e chegou lá e não teve trabalho, 50% do valor que ele iria pagar. Tá? Então, é devida a parte adversa, empregado ou empregador, a multa de 50%, sendo possível a compensação em até 30 dias. Então, valores que o empregado tinha para receber em até 30 dias pode compensar. Ao final de cada período, o empregador vai pagar a remuneração, os adicionais devidos, como, por exemplo, adicional noturno, adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado, férias proporcionais, 13º proporcional e vai fazer o recolhimento previdenciário e do FGTS. Ele tem o direito de não ser convocado por 30 dias lá no período concessivo das férias, tá? Atenção, não temos previsão mais que se não houver a convocação do contrato intermitente, como é que vai ficar a rescisão? Não há previsão mais da rescisão, tá? Aquilo que você lembra da rescisão se aplica para a rescisão do acordo entre empregado e empregador, tá? Mas não mais para o contrato intermitente. Falando de rescisão, vamos rever que acordo entre empregado e empregador
tema bem bom, bem quente que aí na prova. Indenização do FGTS pela metade, também será pela metade o aviso prévio, se indenizado, se for trabalhado normal, se indenizado pela metade. As demais verbas de forma integral, que verbas? Férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, é devido o saque do FGTS, mas com a ressalva de que vai poder sacar 80% do saldo. Não há acesso ao seguro-desemprego, afinal de contas, é por acordo entre o empregado e o empregador. Então, o empregado, de alguma maneira, quis ficar desempregado aqui nessa hipótese, porque ele propôs para o seu empregador, ou ele concordou com essa rescisão por acordo, tá? Tem caído na prova dizendo, se não concordar, rescisão indireta ou dispensa por justa causa, bobagem. É uma faculdade, se eu quiser, eu concordo. Tema bem bom de cair na prova também é o intervalo intrajornada. Lembrando, até 4 horas não tem direito a intervalo. De 4 até 6, intervalo de 15 minutos. Mais de 6, mínimo de 1, máximo de 2. Nos termos do artigo 71 da CLT, esse mínimo de 1 pode ser reduzido mediante autorização do Ministério do Trabalho, que vai lá no local, vai inspecionar, vai verificar se tem lugar adequado para descanso dos empregados, se tem refeitório, e só vai conceder essa redução se os empregados não estiverem submetidos a regime de sobrejornada. Essa sobrejornada pode ser horas extras ou horas destinadas à compensação. Isso é o que diz a lei. Lembrando que artigo 611-A da CLT, por negociação coletiva, só vale se for coletiva. Se aparecer redução do intervalo intrajornada por negociação individual, empregado-empregador, como já caiu na prova, não vale, tá? Estamos falando de CLT. Para o doméstico, aí sim, porque a Lei 150 de 2015 já podia desde 1º de junho de 2015, tá? Para empregado da CLT, não, só por negociação coletiva ou com prévia autorização do Ministério do Trabalho. Já o máximo de 2 horas, esse pode ser majorado por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Observando que se não for concedido intervalo entre a jornada ou se essa concessão for parcial, haverá o pagamento como horas extras, mas cuidado com natureza indenizatória. E cuidado, não se aplica mais a súmula 437, apenas para o período suprimido. Então, se eu deveria ter usufruído de 1 hora de intervalo entre a jornada, porque minha jornada é superior a 6 horas, e eu usufruí de 40 minutos, eu vou ganhar a título de horas extras 20 minutos. Aquilo que faltava para completar o intervalo mínimo de 1 hora, ok? Como hora extra, hora mais adicional de 50%, entretanto com natureza indenizatória. Portanto, não vai gerar reflexos, ok? Natureza indenizatória. Então, fique de olho nisso, que é um tema bem bom de cair na prova. Outro tema bem atual, férias. Férias nós temos diversas características, lá os primeiros 12 meses, período aquisitivo, os próximos 12 meses, período concessivo. O empregador tem que conceder as férias dentro do período concessivo, se conceder fora, os dias fora do período concessivo tem que ser pago em dobro. Continua sendo férias no período em que for melhor para o empregador. O que nós temos de novidade é o seguinte: férias, regra geral, concedidas de uma só vez, mas com a anuência do empregado podem ser parceladas em até 3 períodos. Desses 3 períodos, cuidado, um não inferior a 14 dias corridos, né? E os demais com duração não inferior a 5 dias cada. Atenção para o fato de que não há mais limitação da idade. Antes do verbo agora não é assim, cuidado, atenção, não mudou nada com o término aí da medida provisória. Antes a gente falava, olha, o empregado menor de 18 anos e o maior de 50, e a FCC tentara nessa afirmativa, para eles tem que ser de uma vez só. Não mais, caiu isso e tem continuado caindo na prova, tá? Então, para eles pode parcelar em 3 períodos? Pode, com a anuência do empregado, sim. Outra novidade bem interessante e importante que veio com a reforma trabalhista, o fato de que as férias não podem se iniciarem até 2 dias antes do dia do repouso semanal remunerado ou de feriado. E a FCC não vai contar para você o dia de feriado, tem que lembrar lá dos feriados nacionais, tá? Então, 2 de novembro, que é finados, 15 de novembro, 7 de setembro, 12 de outubro, 25 de dezembro, 1º de janeiro. Atenção aí para os feriados nacionais. Muito bem, dá-lhe revisão. Salário e remuneração. Cuidado que aqui tem mudança por conta da medida provisória. Mudança não, restituição do que apareceu aí com a Lei 13.467 de 2017. Salário é o valor econômico devido e pago diretamente pelo empregador ao empregado como contraprestação dos serviços prestados, integrado não só pela importância fixa, mas também pelas comissões e gratificações legais. É isso que diz o artigo 457, sem o teor
da medida provisória. Com a medida provisória apareceu também as gratificações de função, mas agora estamos sem a medida provisória, tá? Lembre-se que diária para viagem não é mais salário, não integra salário, independente do percentual. Também é importante observar que mesmo que pago habitualmente, ajuda de custo não é salário. Sem a MP não existe qualquer vinculação com percentual na ajuda de custo. Tema bom de cair na prova numa questão nível hard, nível difícil. Assim como auxílio alimentação em ticket, vedado seu pagamento em dinheiro, prêmios e abonos não vão integrar a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato e não constituem base de cálculo para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, ou seja, para fins de recolhimento de FGTS e contribuição previdenciária. Outro item bem bom de cair na prova é a questão da insalubridade para a mulher gestante e lactante. E eu vou tocar nesse assunto revisando aqui sobre proteção do trabalho da mulher. Lembrar que com a reforma trabalhista, aquele descanso de 15 minutos do artigo 384, antes da mulher fazer horas extras, não existe mais. Então é indevido tal intervalo, ok? Limite de peso continua valendo e cai muito, 20 quilos contínuos e 20 quilos ocasionais, que também se aplica para os menores. Lembrando, carregar no muque, sem o auxílio de carrinho de mão, ou vagonete, ou impulso, qualquer outro tipo de equipamento, daí não, é para carregar mesmo, tá? 20 quilos contínuos e 25 quilos de forma ocasional. Estabilidade gestante, tema batido que cai muito na prova, vai desde a confirmação da gravidez, mesmo com o desconhecimento do empregador, até 5 meses após o parto. Inclusive, na hipótese de doméstica e de contrato de trabalho por prazo determinado, como é o caso do contrato de experiência. E ainda que a gravidez tenha ocorrido no curso do aviso prévio, mesmo esse aviso prévio sendo indenizado. Lembrando que durante o período da gravidez, a mulher tem direito a, no mínimo, 6 consultas e exames sem desconto do seu salário, ou seja, fazendo parte da sua jornada normal. Com relação à creche, também cai bastante isso. Empresa que conta com pelo menos 30 empregadas com mais de 16 anos tem que ter um local para guarda das crianças, na empresa ou mediante convênio. Tem que ter também um local para amamentação. Esse local para amamentação cai muito na FCC, composto por uma saleta, um berçário, uma cozinha dietética e um sanitário. Acredite você, já caiu isso na prova, onde o que estava errado era que dizia 2 sanitários, uma saleta para amamentação, um berçário, bobagem, Mas a FCC gosta. Intervalo para amamentação, atenção, são 2 intervalos com duração de 30 minutos cada, até que o filho, inclusive adotivo, isso aqui é alteração de 2017, até que complete 6 meses. Ou, por recomendação médica, mais do que 6 meses, o tempo necessário. Em horário a ser combinado diretamente com o empregador. Essa alteração veio com a reforma trabalhista, então pode combinar esse horário diretamente com o empregador e não temos mais aquela expressão do próprio filho. Pode ser filho adotivo, que é seu também, mas aí não é aquela alimentação biológica, com a mamadeira normalmente, Vamos falar do ponto alto aqui, importante, que mudou, voltou a ser como estava sendo previsto inicialmente, em razão do término da vigência da medida provisória. Mulheres, gestantes e lactantes que trabalham em atividades insalubres. Atenção! Para a gestante, o afastamento é automático apenas para a insalubridade em grau máximo. Cuidado! E, mediante atestado por médico de sua confiança, para grau mínimo e médio. Especialmente aqui eu quero a sua atenção, sem prejuízo do adicional de insalubridade. O empregador vai continuar pagando adicional de insalubridade mediante compensação com as contribuições previdenciárias devidas. Ou seja, no final das contas, quem vai pagar isso aí, quem vai arcar com essa despesa é a Previdência Social. Então, cuidado, mulher gestante, insalubridade em grau máximo, que é 40% sobre o salário mínimo, aí já é automático esse afastamento e ela continua recebendo o adicional pós-MP, ok? Em grau mínimo e em grau médio, ela vai se afastar mediante atestado médico de sua confiança e continua recebendo também. Já a lactante, o afastamento é feito apenas mediante atestado. Aqui não tem diferença com relação à MP. Licença maternidade tem duração de 120 dias, podendo estender por mais 60 dias quando, atenção, não é automático, quando a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã e a mulher faz o requerimento no primeiro mês após o parto. Olha para a criança e fala, não sei
Não, se eu vou ficar mais 60 dias. Se ela fizer esse requerimento e a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, ela tem mais 60 dias. Esses 60 dias a mais, quem paga é o empregador, descontando lá do imposto de renda. Durante esse período a mais de 60 dias, a mulher não pode se dedicar a outra atividade remunerada e nem pode colocar a criança na creche, tá? A licença maternidade, ela pode iniciar até 28 dias antes do parto e pode estender 2 semanas depois por recomendação médica. A adotante tem igual duração da licença maternidade, independente da idade da criança. 120 dias mais 60 dias se fizer parte do programa Empresa Cidadã. Aborto não criminoso, cai muito isso na prova também, licença remunerada por 2 semanas. Outro item importantíssimo é a volta do valor da base de cálculo da indenização extrapatrimonial, indenização por danos morais ou estéticos, enfim, trazida pela reforma trabalhista. Agora, de novo, com a queda da medida provisória, com base no salário do empregado. Atenção aqui, ok? Com base no salário do empregado. Então, se for um dano de natureza leve, até 3 vezes o último salário, média até 5 vezes o último salário, grave 20 vezes, gravíssima 50 vezes, tudo considerando o último salário do empregado, nada de medida de teto da Previdência Social, ok? Se houver reincidência com as mesmas partes, no plural, o juiz pode dobrar o valor da condenação. Era essa reforma que tínhamos para fazer, essa revisão que tínhamos para fazer com relação ao direito do trabalho. Claro que a gente não é possível em tão pouco tempo englobar tudo, mas os principais itens da reforma trabalhista, especialmente aquilo que mudou novamente ou restituiu o seu conteúdo antes da medida provisória 808 de 2017, que é como vai cair na sua prova e é o grande diferencial para aproveitar e acertar essas questões. Um beijo. Fique com Deus e continue firme nos estudos, que eu tenho certeza que a vitória virá.